Boa tarde, mais uma vez quero agradecê-los por se encontrar comigo aqui. Hoje, como já tínhamos prometido, vamos falar sobre amizade em Montaigne. Já comentamos em Montaigne, já tivemos 2 vídeos, um sobre filosofar é aprender a viver, e depois nós tivemos mais um sobre como Montaigne encarava o canibalismo dos indígenas na América, né? Como ele contrapunha esse canibalismo e essa violência, vamos dizer, com a violência dos europeus, do encontro, né, dos europeus com os indígenas. E Montaigne tem um texto muito interessante e até hoje muito importante sobre a tolerância entre os povos, né? Mas hoje nós vamos falar de uma coisa diferente. Vocês já sabem que Montaigne é renascentista, nasceu em 1533, morreu em 1592. E quando ele tinha 30 e poucos anos, como magistrado, ele teve um grande amigo, que foi Etienne Labessie. Eles ficaram amicíssimos logo de cara, como se fala, amizade à primeira vista. E Montaigne escreveu um lindo capítulo nos seus ensaios sobre essa amizade, que para ele era uma amizade como nunca houve igual. Vocês sabem que os renascentistas retomaram os valores da antiguidade, né? Então, a amizade, desde os gregos, era considerada um dos grandes valores, né? E uma das grandes coisas da humanidade. Aristóteles tem uma coisa muito interessante, ele escreveu Ética a Nicômaco, e ele escreveu sobre a amizade, analisou todos os tipos, né, existentes de amizade. Montaigne retoma um pouco isso, né? Aristóteles tem uma frase célebre que diz: um amigo é um outro eu. E justamente Montaigne vai por esse caminho. E ele diz o seguinte, que a amizade que ele teve com Labessie era uma coisa absolutamente perfeita, verdadeira, como não havia naquele século outra igual. De tão forte que era essa amizade, né? Labessie era 3 anos mais velho que Montaigne. Como Montaigne era um magistrado, casado, ele escreveu vários livros, dentre os quais o Discurso sobre a Servidão Voluntária, que é mais ou menos um tratado contra a tirania, né? E por que é servidão voluntária? Porque ele analisa que só existe tirano porque as pessoas deixam haver esse tirano. Elas se acomodam numa servidão voluntária, quer dizer, por própria vontade, né? E se acomodam e aceitam ser dirigidas. E muitas vezes quem dirige é um tirano. Isso é mais ou menos um resumo muito simples sobre a servidão voluntária. Mas então Montaigne vai desenvolver toda uma questão da amizade, porque ele ficou abaladíssimo com a morte do amigo. Essa amizade durou uns 4, 5 anos apenas. E acabou quando Labessie morreu, provavelmente de peste. Inclusive Montaigne ficou com ele até o fim. E dizem até que Montaigne foi escrever os ensaios como uma forma de sobreviver, porque essa perda que ele sentiu foi tão grande que ele teve que escrever sobre isso, né? Então foi uma forma dele aguentar essa dor, porque
a amizade que ele tinha, ele falou, não é como uma amizade qualquer, como as outras amizades. É uma amizade perfeita, de comunhão de pensamento, né? Quando a gente diz que a gente tem afinidade com a pessoa, Montaigne fala justamente disso, que esse laço que eles tinham entre eles era perfeito, né? Não era por causa de nenhuma... É uma amizade especial, uma amizade que não deve nada, né? Nenhum deve para o outro, né? Eu vou só ler alguns trechinhos em que ele fala, porque é tão interessante. Ele diz o seguinte: na amizade a que me refiro, as almas entrosam-se e se confundem em uma única alma, tão unidas uma à outra, que nada, que não se distinguem, não se lhes percebendo sequer a linha de demarcação. Se insistirem para que eu diga por que o amava, sinto o que não saberia expressar, senão respondendo, porque era ele, porque era eu. Então ele fala numa força inexplicável, ele não consegue explicar exatamente. Por isso que ele fala porque era eu e porque era ele, né? É uma força inexplicável e misteriosa que une essas duas pessoas, tá? Alguns viram nisso mais do que uma amizade. Nem todo comentarista de Montaigne aventa essa possibilidade de ser um amor homossexual. Talvez, não dá para provar, quer dizer, nós não temos em lugar nenhuma prova sobre isso, né? Talvez tenha sido um amor platônico, mas realmente você pensar isso como uma amizade perfeita, essa costura que ele chama de costura santa das almas, né? E interessante também que ele vai mostrar como eles se procuravam antes de se conhecer. Isso é interessante, eu vou ler esse trechinho. Nós nos procurávamos antes de nos termos visto, pelo que ouvíamos um acerca do outro, e nascia em nós uma afeição, em verdade fora de proporções com o que nos era relatado, no que vejo como que um decreto da providência. Quer dizer, então, essa amizade que já existia, vamos dizer assim, antes mesmo do primeiro encontro que eles tiveram. Eles se tornaram inseparáveis em tudo, né? Inclusive em farras, Montaigne vai contar isso também. E quando Labecy morreu, Montaigne entrou numa... Hoje a gente até talvez pudesse dizer depressão, porque ele fala que entra numa espécie de uma noite profunda. Ele não via mais graça em nada. Aos 38 anos, quando ele decide largar o magistrado e se retirar para o seu castelo, que se chama Montaigne, né? Da região de Montaigne, de Bordeaux, ele o faz de desgosto, né? Por ter perdido esse amigo inseparável, cujas ideias, uma semelhança de ideias, uma união de vontades, né? Uma amizade perfeita, como hoje seria difícil pensar, mas uma amizade nos moldes das amizades da Grécia Antiga e de Roma, né? Da Antiguidade, que várias passaram até para a história mesmo, como amizades perfeitas. Então, Montaigne se vê completamente perdido sem o seu amigo. Ele fala, que me adianta ter prazer com alguma coisa se eu não posso dividir esse prazer?
com quem ele estava acostumado, que estava e que era, quer dizer, era a sua alma gêmea, né? Vamos dizer assim, quando ele fala porque era eu, porque era ele, essa união de almas que é até difícil compreender. Então, Montaigne, talvez a gente deva até agradecer que pelo fato dessa separação, né, nós temos os ensaios hoje. Então eu deixo aqui não sei, um alento, né, uma esperança que a gente possa ter amigos verdadeiros, né? Vocês lendo, se por acaso tiverem, né, a oportunidade de ler o capítulo sobre a amizade nos ensaios de Montaigne, vocês vão ver como é uma beleza essa amizade completamente desinteressada, né? Oxalá tivéssemos nós amizades tão interessantes e tão verdadeiras e profundas como a de Montaigne e Etienne de Labessy. Obrigada.